Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Café e Propósito. Eu, Douglas Matias, nosso parceiraço aqui, Diego Torlini, e a nossa convidada mais que especial, Simone de Souza. Bom, Deus preparou de forma muito especial esse momento, né, gente? Depois de todo o trâmite aqui, de todo o ajuste que a gente teve que fazer, a gente vai começar mais um momento aqui muito especial, início da nossa segunda temporada, né, Simone? E acho que nada melhor do que iniciar a nossa segunda temporada falando da nossa principal bandeira, né? Que é o propósito. Sim. Hoje a gente vai falar sobre o poder do propósito, né, Simone? Você quer começar as reverências, apresentar a nossa convidada? Claro. Aí? A Simone, que é influenciadora, é teóloga também, é professora, uma pessoa assim incrível, extraordinária. Eu tenho certeza que vai transbordar muito aqui nas nossas vidas aqui hoje. E né, já veio ali armada ali já veio preparada. Nós vamos aqui um tema que eu também gosto muito de falar, que né, propósito, é algo que sim, essa bandeira. E não só hoje um propósito de forma meio solta, né, mas um propósito também muito ligado ao que a gente acredita, né, a nossa fé também. E vamos começar aqui. Simone, pode se apresentar, pode falar um pouco de você, pode falar aí como você está se sentindo. Primeiro momento a gente fica aquela nervosa, né? Eu sou um pouco tímida, vocês vão ver no decorrer que a timidez aqui passou longe. Então, gente, eu sou Simone Souza. Deus, ele me pegou de um jeito assim que ele me estragou para todo o resto. Mas eu vou começar falando um pouco de como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu tô aqui hoje? Que propósito é a minha vida hoje? Como que ele foi desenhado por Deus para mim? A primeira coisa que nós precisamos falar aqui hoje é que eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus mais do que qualquer outra coisa. Eu desejo Jesus mais do que eu desejo qualquer. Se você falar assim, você pode ganhar 10 milhões de vidas, mas nada pra mim é maior do que a minha fome, sabe? De conhecer mais de Deus. Eu sou apaixonada por Jesus e Ele tem me ensinado todos os dias, e a minha oração diária é: Jesus, que eu tenha mais fome da Tua palavra do que eu tenho por comida, e que eu tenha mais sede da Tua presença do que eu tenho por água. E eu tenho muita sede de água, tá? Incrível. O que é legal? O nosso podcast ele nasceu, acho que primeiro no coração de Deus, né? A gente sempre fala muito sobre a necessidade da gente trazer um pouco sobre todo tipo de assunto, mas principalmente compartilhar um pouco do que Deus faz na vida dos nossos convidados, das pessoas que estão aqui com a gente, né? E é muito bom ouvir, né, isso. Ouvir de você, a gente quer saber cada detalhe, né? Como foi esse processo de transformação, esse encontro com Deus, que eu tenho certeza que essa mensagem tem alguém que está nos ouvindo agora que precisa ouvir sua história. Primeiramente, eu sempre amei Jesus, né? Só que eu não queria ter um relacionamento com Ele, eu só queria ficar na paquera. Eu amava Ele, mas eu queria continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivia. E que eu tinha os meus acordos com Ele. Quando algumas coisas acontecessem, eu ia para Ele. Mas eu tinha muito amor por Ele. Mas um amor, uma fé sem atitude é uma fé morta, né? Então não adianta você falar que ama Jesus se as suas atitudes não refletem esse Jesus. Então, eu trabalhava no banco, eu era gerente de banco, eu era realmente gerente de banco. Eu fui aquela profissão. Eu era Simone do Banco Itaú. Eu não era Simone, filha de Deus, eu era Simone do Banco Itaú. Eu era aquilo que eu fazia. E de repente eu me vi sem ser mais aquilo que eu fazia. Então toda a minha vida foi conduzida para esse lugar de preparo para ser uma funcionária excelente, alguém que superava todas as metas. Então, quando eu entrei no banco, eu queria ser a melhor gerente do Brasil.
E eu dava meus 200% para isso. E eu fiz faculdade com fiéis, não tinha ninguém assim. Eu fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, com 1 ano e meio de idade, minha mãe me abandonou. E eu fui morar com minha avó, meu nome era Melissa, não me chamava Simone, eu me chamava Melissa. E até isso foi Deus que mudou meu nome, e mais na frente nós vamos entender como foi esse processo. E a minha avó, ela foi lá e me pegou da casa do meu avô. Ela mudou meu nome, porque ela dizia que o nome da neta dela não ia ficar no pé de ninguém, era na época da Melicinha. E nisso eu fui crescendo na família, vivendo na casa de pessoas que não eram meu pai e a minha mãe, então eu sempre me senti como alguém que não pertence a nenhum lugar. Então eu cresci em uma casa que eu não sentia que era minha, dormindo numa cama que eu não sentia que era minha, sendo parte de uma família que eu não me sentia parte. Ainda que aquela família, ela de alguma forma quisesse que eu estivesse ali, eles me escolheram para estar ali, né? Eles me levaram para lá, mas eu não me sentia parte. Então, assim, a minha infância foi uma infância muito solitária. Vou me emocionar algumas vezes aqui, porque é inevitável, né? Não porque tem dor, porque quando Jesus cura, você conta a sua história e não dói, mas é inevitável que você se emocione. E eu sofri abuso sexual por 10 anos. E dentre essas pessoas, assim, foram 5 homens e uma mulher. E eram de pessoas próximas, né? Porque ninguém que abusa e tem acesso a você é alguém distante, simplesmente. É alguém que é próximo, que sabe que você está desprotegida e sabe que você é alguém vulnerável. Porque o abuso, ele acontece com pessoas vulneráveis. Por isso que o tempo todo há um intento das trevas para destruir a família. Porque pai, mãe, filho, há uma proteção familiar ali. O pai dentro de casa, a mãe dentro de casa, conhecendo o caráter de Deus, entendendo que ela precisa orar, entendendo que ela precisa edificar essa casa. Esse pai entendendo que ele precisa ser o provedor, o protetor desses filhos, dessa esposa. Então, quando eu já fiz vários, né, seminários e participei de vários. O abusador, uma condicional para ele abusar ele sempre vai em pessoas desprotegidas, porque dentro do inconsciente dele, ninguém vai requerer aquela vida. Quem ia lá brigar por mim? Se ele vai no pai, o pai vai lá, mata ele, dá tiro, espanca, põe na cidade. Só que uma criança é altamente manipulável. Então eu ouvi a minha vida inteira coisas do tipo que eu não era amada, que ninguém me amava, só ele me amava. Que meu pai tinha me abandonado, minha mãe me abandonado, e se eu contasse para alguém, eu também não ia ter nem casa para morar, que as pessoas não iam acreditar, iam me mandar morar na rua. Então você cresce, com 5 anos você começa a ouvir todos os dias, incansavelmente, que você não é amada. Você acredita nisso? Então me fizeram uma pergunta e falaram assim: Simone, quem é Deus para você? Quando você era criança. Eu falei assim: Deus era alguém que eu amava, mas que eu achava que não me amava. Porque o tempo todo, né, o diabo, e ele é real, ele usa pessoas para nos ferir, para nos afastar de Deus. Ou seja, quando algo ruim me acontece, a primeira coisa que vem na nossa mente é: se Deus me amasse, não teria passado isso. E essa é a grande questão da humanidade. Se Deus é bom, por que tem guerra, miséria, fome, abuso, abandono, espancamento? Que Deus, que distúrbio é esse? Esse Deus não tem como ele ser bom. Mas é porque Deus é bom e que eu estou viva. Eu não estou viva porque eu sou boa, eu estou viva porque Deus é bom. Porque eu já tive em situações diante de uma ponte que eu falava: gente, não tem o que fazer, o que eu vou fazer aqui? Eu olhava para aquilo e uma mulher a 2 quadras tinha uma igreja, essa mulher veio e olhou para mim e falou assim: então, eu estava ali na igreja e Deus me incomodou e mandou eu vir aqui falar para você que Ele te ama. E eu tinha acabado de falar: você não me ama.
Se você me amasse, essas coisas não teriam acontecido. E eu saí dessa ponte ali, lógico, eu não sei se eu me jogaria, eu acho que eu não tenho fé, eu não teria essa coragem, eu não sou corajosa para isso, para tanto. Mas eu estava ali, e esses pensamentos, eles são como dardos mesmo, inflamados, eles começam a lançar, Deus não te ama, porque o tempo todo o diabo ele quer fazer algo, ele quer colocar em dúvida o amor de Deus por você e por mim, como filhos. E aonde que o poder do propósito entra nisso? É por causa do propósito de Deus, porque Jeremias vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, foi eu que te escolhi. Então você não é bom nem para escolher Deus. Eu acho que é uma besteira a pessoa falar assim, eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus. Ele te escolheu, Ele te amou, Ele deu a vida por você e por mim. E ainda mais, a palavra vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem convence? Você não é nem autoconvencido para amar Deus. O próprio Deus já derramou esse amor em nós. Nós só precisamos reconhecer que Ele sempre esteve ali. E esse dia chegou na minha vida. Então, eu até os 18 anos, com 18 anos eu saí de casa e na minha primeira relação sexual eu engravido de um filho que não tem pai. Então não bastava ter toda essa história e a minha tia também, ela me agredia muito. Ela descontava, isso foi Deus que falou pra mim, é como se eu fosse a válvula de escape dela. Ela vivia uma vida tão desgraçada, tão miserável, tão refém das circunstâncias, pensa, e ela acabava descontando. Qualquer coisa que eu fizesse, ela vinha e me batia. Eu tenho uma memória, eu tenho poucas memórias da minha infância, mas eu tenho uma memória que ela pegava o meu cabelo assim, amarrava na mão e batia minha cabeça na parede várias vezes. E eu falo, gente, eu sou realmente um milagre. Eu me lembro que nesse dia eu caí com a minha cabeça entre as escadas e a quina da escada ficou aqui, tipo, por nada aquilo ali me cegava, dava um traumatismo craniano. Então, o que o Espírito Santo compartilhou comigo, que não é porque Deus não te ama que você passa pelas coisas. É que Ele é tão bom que Ele não pode impedir o outro de fazer aquilo que ele quer fazer. O livre-arbítrio está aí. Se Deus impedisse o homem de ser mal, o que ia acontecer? Ele ia ser um manipulador. Ele não ia ser um pai. Ele ia ser um manipulador. Deus tem planos a nosso respeito. E esse plano de Deus é o propósito para o qual nós fomos criados. Ele te criou e me criou de propósito e com propósito. Ninguém aqui falou, deixa eu ver, nossa, não tem nada para fazer aqui, vou escolher aqui o Douglas, que não tinha nada para fazer com ele, agora que ele me aceitou, vou ver se tem alguma coisa para ele fazer aqui comigo. Não, já existia um propósito, algo que já queimava dentro do meu e do teu coração. Então, eu entendo que propósito é o lugar para onde eu estou indo, é o meu destino. E tem um caminho, tem um processo entre esse propósito, para essas coisas, é como se fosse para tudo se encaixar, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso quando vocês começaram a caminhar. Então, eu sempre precisei da aprovação das pessoas, eu sempre precisei que as pessoas me validassem, eu sempre precisei ser muito foda, pode da palavra, mas nada se resume, não tem uma palavra que fale mais do que isso, quer dizer, tipo, porque eu queria que as pessoas olhassem e falassem assim, cara, ela passou por tudo isso e tá aí, fez faculdade, pós-graduação, MBA, nananã. Geralmente a gente busca, quando a gente tem essa ausência paternal, né, e todo o contexto que você viveu, a gente meio que cria uma forma de mostrar para o mundo que a gente pode ser alguém, mesmo a gente vindo de uma origem totalmente desprovida de amor, desprovida de suporte. Eu não tenho uma história tão parecida com a sua, né? Assim, passei algumas coisas, mas essa ausência do meu pai fez eu buscar um avanço profissional absurdo, né? Então, quando eu completei 23 anos, assim, eu já era professor de faculdade, né? Hoje eu sou professor, e eu ouvia muitas pessoas, você é prodígio. Eu adorava ouvir essa palavra, sabe? Era como se eu sentisse assim, pô, sou alguém, sabe? E tipo, eu queria ver do mundo
um reconhecimento que, poxa, Nossa, a minha palavra era, você é muito diferentona. Tipo, aquilo ali te enche de orgulho, porque eu acho que a dificuldade e o dia mal, ele pode te levar para dois extremos. Ou você é autocomiserável consigo mesmo, e nós conhecemos muitas pessoas que são assim, Sim. que elas não conseguem romper, elas passam 20, 30 anos das suas vidas simplesmente estagnadas e paradas com um dia mal. A vida tem milhares de dias e ela pega aquele um dia dela, aquele dia do abuso, aquela história ruim, aquela mãe difícil, e ela se define por aquilo, e ela vai pro fundo do poço, ela não consegue sair dali. Ou ela vai pro outro extremo, que ela cria em nós, que foi o lado que eu fui, um lugar de soberba humana, no sentido de que, quem disse que eu preciso do meu pai? Quem disse? Não sou eu, olha aqui onde eu cheguei. Então, uma validação das pessoas. E eu identifico isso assim quando eu olho para a pessoa. Na hora que eu olho para a pessoa, eu falo, tá no extremo. Ou tá na comiseração, sabe? Ou tá lá na soberba, eu consegui, olha tudo que eu fiz, olha, cara, lógico. Eu criei um filho sem pai, sem estrutura, sem família. E Deus me contou, quando meu filho nasceu, eu vi uma igreja e eu fui lá. Eu tinha morado, nesse tempo eu morei com uma tia minha por 1 ano. E todo domingo eu ia lá na frente e aceitava Jesus, eu tinha 10 anos. E aí todo dia eu ia lá e aceitava Jesus. E eu via durante esse 1 ano as pessoas apresentando seus filhos na igreja, para Deus. Então quando o Luiz nasceu, eu fui lá e falei, pastor, eu queria que você apresentasse o Luiz aí para Deus, porque eu não tenho ninguém, eu preciso dele, me ajuda, apresenta ele para mim. E esse pastor foi lá e apresentou o Luiz para Deus. E desde aquele dia eu sempre disse, Deus, o pai do Luiz é você, porque a tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos. Então eu me vali disso cada dia da minha vida. Eu falava, Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Como que eu vou ensinar? Como que eu posso ser mãe? Eu não sei nem o que é ser mãe. E eu vejo Deus tão presente, tão fiel, mesmo diante da minha infidelidade e da minha falta de conhecimento, que quando o Luiz, a história estava se repetindo, eu tinha ido embora para trabalhar e meu filho ficou com a minha mãe, que nunca me criou. Então a história estava se repetindo. Um dia eu estava dormindo, meu filho já tinha 4 anos. Eu levantei assim, eu falei, eu preciso buscar meu filho para ele não ter a mesma história que eu. Você tinha ido pelo banco para o interior? Eu tinha ido atrás de oportunidade. Então eu fui para outra cidade, não conhecia ninguém, fui buscar emprego, trabalho, queria fazer faculdade, porque eu sabia que eu precisava estudar. Que para ser alguém, né, há 22 anos atrás, para você ser alguém, você tem que ter faculdade. E eu pensava, cara, eu tenho um filho, eu preciso estudar. E eu fui nessa desculpa, nesse pretexto de ir estudar, mas meu filho ficou. E a história estava se repetindo. E eu falei, Deus, eu preciso de um emprego que dê para eu pagar o aluguel e para eu sustentar o Luiz. Me ajuda. Isso sem ter, não era crente, tá? Era só eu e Deus. E Deus foi provendo, eu fui buscar o Luiz. E a partir daí, todos os dias eu li a Bíblia para ele. Todos os dias. De vida do Luiz, desde os 4 anos eu li a Bíblia para ele. Gente, quem me ensinou? Ainda tinha a versão atualizada Simone Souza. Não, tempo de Deus para todas as coisas. Hoje, tempo de comer doce, aí se era pudim, tempo de comer pudim, tempo de tomar sorvete, tempo de comer abóbora, que é bom para as vistas. Se você quiser ficar, quando mais velho, enxergando, tem que comer abóbora. Tipo assim. Você ia falar. Tinha uma crença. Entendi. E isso entra na cabecinha, né? E aí eu ia vindo. Então, por exemplo, olha, criança quando tem que obedecer à mãe, eu não li a parte do pai, e obedecer a Deus, e tem que escovar os dentes todos os dias, porque senão vai ficar sem nenhum dente na boca. Então eu via Deus me conduzindo, sabe? Eu via a graça de Deus de uma forma tão extraordinária sobre a minha vida. E aí eu fui tentar fazer faculdade, fui fiéis. Não tinha grana. Eu falava, eu tenho que estudar. Aí eu escrevi lá no negócio da faculdade particular
que eu tinha uma renda. Gente, eu já pedi perdão pra Deus, as mentiras contadas. Que eu tinha uma renda de 15 mil, cara, 20 anos atrás. Aí eu passei no vestibular. Eles me chamaram, tipo, na segunda leva, né, de investimento. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí era assim, gente, do nada apareceu o dinheiro para fazer a matrícula. Aí do nada eu mandei pro FIES, eu fui atrás de alguém para ser meu fiador, uma pessoa que nunca tinha me visto, foi meu fiador. A minha família não quis ser meu fiador. E Deus, Ele é tão perfeito. Eu não sabia ali naquele momento que era Deus, mas era Ele. Você não tinha tido encontro com Ele? Como que pode não ser Deus? Uma pessoa, imagina se hoje eu tô tendo meu primeiro encontro com você e eu falo, eu tô precisando de um fiador, você fala, tá, você. E a pessoa me viu chorando e eu falava, meu Deus, eu tenho que estudar. E eu entrei na faculdade, gente, tirar 9,75 era motivo de choro. Eu tinha que tirar 10. Porque eu precisava provar para as pessoas que eu podia ser escolhida, que elas podiam me escolher para alguma coisa maior, que eu era uma pessoa inteligente, eu precisava mostrar o tamanho, como eu era, tá? Então eu estudava, eu trabalhava, e o Luiz morando comigo, e Deus foi me conduzindo. Eu sempre trabalhei em banco, sempre, eu nunca trabalhei em outra coisa a não ser banco. A vida toda? Só nesse comecinho de faculdade, que eu comecei trabalhando com agiota, quando eu deixei o Luiz, eu ganhava R$150 por mês. Eu pagava 80 para o pensionato porque eu morava e sobrava o restante para eu tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ou seja, eu fazia uma refeição por dia. Com agiota? Eu trabalhava numa loja que empresta dinheiro. Ah, sim. Como se fosse uma factory. Só que antes não tinha esse nome factory, entendi. Agora que tem esse nome. E eu trabalhava ali, eu ganhava R$150. Tinha dias que eu saía com R$45 mil pro banco para depositar. E ele me pagava R$150. E na frente tinha um lugar e eu falava assim, já sei, tem suco de genipapo, aqui não tem muito, mas na Bahia tem muito, eu morava na Bahia. E eu vou tomar um suco de genipapo e vou comer um pastel. Eu vou comer umas 2 horas que eu fico alimentada pro meio do dia. Sim. E é assim. E aí, de repente, aparecia alguém e falava, eu trouxe isso pra você, eu trouxe isso pra você, fiz um bolo, trouxe pra você, e eu ia vendo a graça de Deus. Legal. E aí, desse lugar, eu vi que um cara estava trabalhando com licitação. Falei, pronto, já tinha entrado na faculdade, agora licitação. Cheguei lá, ele, você já trabalhou com isso? Eu falei, já, sou especialista. Ele, então você começa segunda. Eu falei, tá, passei sexta, sábado, domingo sem dormir, 3 dias direto. Estudando. Segunda-feira, se você me visse, você falava assim, sabe tudo. Especialista. Não, faz isso há 50 anos. E aí eu já ganhava 250. Aí 250 eu já estava mais rica. Já comia 2 vezes no dia. E aí de repente entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade eu conheci uma menina um dia. Ela falou assim, no dia que eu conheci ela, menina, tem uma vaga de trabalho em Vitória da Conquista. Eu tinha acabado de conhecer a moça. Eu falei assim, eu vou. Mas você já foi lá? Eu falei, não, mas você sabe onde você vai morar? Tava com você? Ainda não, porque ele veio depois, quando Deus me deu o trabalho. Essa época eu tava ainda sozinha, morando em pensionato e tal. Isso foi antes de chegar aos 4 anos. Foi durante esses 3 anos aí. E aí eu falei, vou lá, era R$450 de salário, ticket de alimentação, plano de saúde, aí era no banco, foi meu primeiro emprego no banco. Era na seguradora. Falei, comissão, falei, milionária, eu vou demais, mas você vai morar onde? Falei, não se preocupa, que lá eu me viro. Então eu sempre tive um dom da fé, sabe, de fazer umas loucuras, de acreditar. E eu falava, Deus, você sabe o que eu preciso. Eu sempre conversei com Deus, nas minhas loucuras, eu sempre conversei com Deus. Tava no pecado, mas eu sempre conversei com Deus, entendeu? Tipo, o tempo todo. E aí a menina falou assim, menina, fiquei sabendo por outra menina que você vai para esse emprego? Então, lá faz muito frio. Lá dá -1, -2. Quantas roupas de frio eu tinha? Nenhuma. Ela falou assim, então, senti no meu coração. Eu trouxe aqui pra você, ela trouxe assim, ó, blazer, calça social, blusa de frio, cachecol. Gente, roupa fina, né? Negóciozinho, mais ou menos, ela era rica. Ela era rica, tinha não sei o que, ela até da Gucci, um negócio assim que Deus é comigo, entendeu? Sou queridinha do pai, amado, sou filha amada. E Deus sempre ali mostrando seu carinho. E aí eu fui pra lá, trabalhei, não sei o quê. E de repente,
o lugar que eu trabalhava tinha fechado, aí eu falei, bom, aí passei numa obra, tinha uma obra assim, futuras instalações do Banco Rural. Falei, vou trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar, tá entendendo? Eu vou trabalhar aqui. Não sabia contato, só tinha a obra e os pedreiros, onde é que é, não, acho que a sede é em Feira de Santana. Eu jogava no Google, pesquisava, fazia coisa, eu já estava na faculdade, que eu transferi de faculdade. E aí eu liguei pro cara, eu falei, então, eu tô sabendo que vocês vão abrir uma loja, um banco aqui, e eu sou a futura funcionária sua. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, eu vou trabalhar com você pode ter certeza, eu só tô te comunicando. Eu liguei pro cara desse jeito, eu não falei nada, na humildade, não tem zero humildade comigo, não tem. O negócio, eu sempre provoquei. Legal. Tudo que eu vivi. Nada que eu vivi foi uma coisa que, o que acontecia é que depois que eu provocava o milagre, as coisas jorravam. Não. Mas eu sempre entendi que existia algo que eu precisava fazer para que as coisas acontecessem na minha vida. Então eu sempre fui, eu nunca fiquei, como eu sou vítima, que miséria, minha vida, ó azar, nada dá certo para mim, nunca. Pergunta, nesse período, assim, você o tempo todo, mesmo sabendo de todas as dificuldades, todos os obstáculos que você enfrentava, você estava postando tudo, né? Era tipo, eu não tenho pra onde voltar, é como se eu não tivesse ponte, né? A sensação que eu tenho a sensação que eu tenho é essa. E em algum momento, assim, você falou que o tempo todo, mesmo vivendo uma vida, vamos falar assim, mundana, né? Não que esse mundano é aquela coisa de você ir numa festa, viver, eu acho que na verdade é viver sem viver sem conhecer. Busca, sem uma busca sincera para conhecer quem Deus Exatamente. É. Mas era só distante, né? Mas ele sempre esteve ali. Você tinha aqueles momentos que você pensava em desistir, assim? Não. Nunca. Nem aquele hoje. diálogo com Deus, fala, Deus, poxa. Nunca coloquei na conta de Deus nada da minha vida. Sempre assumi a responsabilidade da minha vida. Sempre peguei e falei, Deus, tem coisa que Deus faz o impossível, mas eu que faço o possível. Legal. Assim, eu vejo como aquela metáfora, né, que tinha um homem no meio tava no barco lá, ele ficou ilhado ali, não tinha esperança. Então ele começa a orar a Deus, manda socorro, vem me salvar, na verdade, vem me salvar, né? Várias pessoas. E vem pessoas, chega um barco, ei, você está precisando de ajuda, vamos comigo. Não, Deus vai me salvar. Vem outro barco, né? Vamos comigo, você está precisando de ajuda? Não, Deus vai me salvar. Vem outros barcos, ele sempre dispensa. Aí ele morre. Depois ele morre porque não chegou mais ninguém depois disso. Ele fala, Deus, por que você não mandou ajuda? Por que você não veio, na verdade, me salvar? Eu mandei ajuda. E eu vejo que Deus ele se manifesta muitas vezes através de pessoas, né? Eu vejo que na sua vida, eu acredito que Deus, quanto mais você precisar e necessitar de Deus, mais Ele vai ser claro na sua vida. Eu acredito nisso. Eu vi os momentos mais difíceis, foram os momentos que Deus mais foi nítido para mim. Sabe? Perceptível, palpável. Exatamente. É Deus, não tem como não ser. Ele mostra, né? Quando você tem o conhecimento depois que era ele, era como se... Você já viu aquele também que fala assim, eu não tô vendo as pegadas e ele pegou você no colo? Sim. Tipo assim, eu olho pra trás e eu falo, cara, Deus, você tava nesse dia, com certeza. Verdade. Tipo, já tem até um meme aí que a galera fala, Deus mostrando o pecado no telão e ela fala, não foi eu não, esse dia foi eu. Faço o contrário, eu falo, Deus... Você estava nesse dia, não tem condição de eu ter conseguido isso se o senhor não estivesse lá. Então, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela padecia por 12 anos, mas a Bíblia conta que ela tentou tudo o que ela podia. Ela gastou tudo que ela tinha, ela procurou médico, ela deu tudo de si. E no tempo que ela ouviu falar de Jesus, eu olho para ela e eu falo, aquela mulher nunca perdeu a fé e a esperança de ser curada. Porque quantos de nós, por muito menos, a gente desiste? A gente perde a esperança de que Deus pode fazer algo realmente transformador nas nossas vidas. E faz. Eu acho que eu já contei essa história aqui em alguns momentos. 12 anos atrás eu tive depressão. Depressão, mulher do 12. Anorexia, bulimia. Eu tive um cenário fisiológico e mental, assim, que hoje eu não me vejo mais. Hoje minha família celebra muito quando a gente se reúne.
Todas as vezes que eu levo alguém de fora assim, as pessoas perguntam, poxa, por que sua família é tão amorosa assim? Eu falo porque eles me viram antes e depois, né? E aí eu tive uma experiência com Deus, eu tenho um filho de 2 anos, né? O Daniel, o nome dele, separado do Senhor, né? E todas as vezes que Deus quer falar comigo, eu escuto a voz de Deus audível através dos momentos de interação com Ele, sabe? É incrível isso. E eu lembro que isso tem mais ou menos 1 ano e pouco. Eu estava em casa assim à tarde, eu tocava no louvor da igreja. E aí, eu estava me preparando para tocar aquela música Rocha Eterna, da Nívea. Aí eu pus para tocar ela ali em casa e de repente veio uma atmosfera assim, sabe aquela atmosfera? E aí, eu lembro que comecei a olhar para o Daniel começava a rir para mim, eu escutei a voz de Deus assim, falando, filho, você lembra quando você me pediu para você morrer? Quando você queria desistir? Quando eu estava no auge da depressão, sentava todo dia no portão da minha casa, olhava para o céu, eu tinha uma blusa vermelha, jogava o capu assim, prendia tudo e falava, Deus, tira minha vida, eu não aguento mais viver. Eu lembro que no dia 31 eu fiz uma oração, assim, Deus, se você não mudar a minha vida, não vai dar, né? E eu vou dar um jeito nela. E aí, engraçado que nesse dia, eu escutando o Daniel falar comigo, ele olhava pra mim, sorria e Deus falava, filho, você lembra quando você falou comigo que você queria desistir? Então, você não estaria vivendo esse momento. Porque eu vejo além do que você vê. Quando você acha que é o fim, é apenas uma vírgula. E aí o engraçado é que eu olhava pro meu filho assim e chorava e ele ria. E eu sentia como se Deus estivesse ali assim comigo, sabe? É incrível. Ele é muito, né? Ele chega de um jeito, né? E o que eu entendo? Que o propósito é você funcionar dentro daquilo que você foi criado para fazer. E se você foi criado para fazer algo, imagine que essa caneta, o criador dessa caneta, quando fez essa caneta, pensou em algo. Ele falou assim, nossa, precisamos escrever algo para que as pessoas escrevam um propósito maravilhoso, grandes contratos, grandes livros, grandes obras. E essa caneta, ela pode servir para eu amarrar meu cabelo. Ela deixou de ser caneta? Não. Ela não deixou de ser caneta. Mas o que acontece com ela aqui agora? Ela virou um prendedor de cabelo. Ela virou um prendedor de cabelo. Mas ela está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada pelo Criador dela? Não. Mas eu não criei a caneta. Eu coloquei ela aqui agora de um prendedor de cabelo. Ela tá funcionando aqui? Tá tranquilo. Muitos de nós vivemos assim as nossas vidas. Nós estamos fazendo coisas que são reais, que vão funcionar, mas que não é aquilo que nós fomos criados para ser e para fazer. Eu quero ser lembrada como uma mulher que transformou a minha geração. Eu quero ser lembrada por uma mulher que deu a sua vida inteira por uma causa. Eu quero ser lembrada como alguém que qualquer pessoa que cruzar o meu caminho nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu quero que quando as pessoas elas fechem a porta e elas se distanciem de mim, elas estejam tão impactadas. E um dia Deus perguntou para mim, filha, se você soubesse que milhares de vidas iam ser tocadas pela sua história, você passaria por tudo de novo? Você passaria? Eu passaria. Você passaria? Sim. Você passaria? Sabe, quando você compreende o propósito para o qual Deus te criou, todas essas coisas se tornam tão pequenas. O abandono se torna pequeno, a depressão se torna pequena, a falta do pai presente se torna pequena, porque Deus está te dando autoridade. Eu costumo brincar que Deus ele não muda, Ele sempre nos esconde nos Egitos, nos nossos Egitos, no Egito da sua dor, no Egito da sua dor, no meu Egito. Ele sempre deixa você escondido e tudo aquilo que veio para te destruir, Ele vai pegar isso aqui e vai te impulsionar para o seu propósito. Incrível. Ele não desperdiça nada. Eu ter sido gerente de banco, e aí quando eu fui para o seminário, quando eu me converti, foi muito engraçado, porque eu vivia uma mentira.
eu vivi um sofisma. E o sofisma era o seguinte: quando eu casar, eu vou pra igreja. Porque na igreja ninguém vai casar comigo, já sou velha. Isso, com 20, eu falei, oh, meu Deus, por que eu não falei isso quando eu era mais nova? Já sou mais velha. Na igreja o povo só casa com virgem, dentro daquilo que eu acreditava que alguém que está na igreja deve viver. Sim. Pensa, pra mim, alguém que está dizendo que tem uma vida, levando uma vida séria com Deus, casada com Deus, um relacionamento com Deus, não um namoro, um flerte, um relacionamento sério, ela vai viver aquilo. Eu falava, na igreja, quando a pessoa souber que eu já tenho filho, que não dá nem pra você pagar de virgem mais. Porque na igreja tem um monte de gente pagando de virgem. Tem, porque não tem filho, não tem como. Agora com o menino, como você fala que é virgem? Não dá. Então, Maria foi só uma, né? Maria foi só uma. Eu vivi uma mentira e o diabo me aprisionou nessa mentira. Você não vai casar na igreja. Você sabe o Que isso? Não, você não vai casar na igreja. Então eu andava na rua assim. Eu preciso, diante de Deus que está aqui, gente. Eu preciso casar logo porque eu quero ir para a igreja. Então eu conheci alguém, eu já ficava pensando que ele era meu marido. Apaixonava. Que eu já dava vida. Que eu precisava mostrar para ele. Porque eu sou Virava o seu contatinho. Eu sou sensacional. Mega cena acumulada de final de ano. Mulher que nem eu. Meu amor. Não, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse um homem, casava comigo. Eu não escolheria outro, com certeza eu ia casar comigo. Porque a gente pergunta, você casaria com você? Eu casaria demais, eu sou maravilhosa. Sou engraçada, sou divertida, sou gata, eu tenho milhares. Tem defeito? Todo mundo tem, né, meu amor? Mas as minhas qualidades superam. Então, eu falava, não tô acreditando que esse homem não tá vendo que eu sou tão maravilhosa. E aí eu vi umas negas ruins casando. Mas umas mulheres ruins com o marido, umas mulheres que não pegavam um copo de água e não botavam pro encontro do marido. Eu falava assim, não tem condição, tem alguma coisa que eu não tô, o povo não tá vendo, o povo tá cego, esse mundo tá todo do avesso. O que acontece que esses homens não tá vendo tanto que eu sou maravilhosa? E eu realmente sou, não é uma mentira. Eu acho que é uma hipocrisia você saber aquilo que você faz bem e você falar, não faço tão bem. Você sabe que você faz bem e acabou. Falsa modéstia, né? Não, e eu me preparei minha vida inteira. Eu falava, gente, eu quero ser uma esposa assim, exemplar, igual a mulher de Provérbios, tem eu queria, e tal, e eu me preparei. Nada. Eu falava, Deus, tá difícil eu ir pra igreja, gente, nada, ninguém, gente. O único que veio foi um que a mãe era da Assembleia e ela era contra. Então eu acreditei nessa coisa de que crente não vai casar, a pessoa não vai casar com alguém que já tem um filho, que tem uma história assim. Vivi essa mentira, esse sofisma. E um belo dia eu fiz uma oração, dentro de casa. Não tinha plateia, não tinha pastor, não tinha ninguém fazendo apelo. Eu olhei para o céu, posso falar de verdade? Porque eu falei para maiores aqui? Pode falar, à vontade. Eu falei, Deus, essa foi minha oração. Eu não posso mentir, minha oração foi essa. Essa ali, pode falar. Não tem outra palavra para falar. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Porque agora eu só transo com meu marido. Agora eu vou para a igreja. Ou seja, eu tinha tanto temor, olha isso. Tanto temor que eu pensava, não posso ir para a igreja e ter uma vida sexual porque eu vou ofender o caráter de Deus. Não condiz com o que Deus espera de mim, não condiz com aquilo que eu olho para a Bíblia e vejo, não condiz com a história das mulheres que são tão entregues, que está nessa palavra, com a história de Maria, com a história... Até que Raabe também teve que virar santa, gente. Raabe teve que deixar a prostituição. Ela teve que sair de cima do muro, ela teve que ir para Israel. Em Israel não tinha prostituta. Ela precisou se converter e ir para Israel. E Deus honrou ela e deu um salmo aí. Aí a gente sabe o que aconteceu com Raabe. Ela é uma puta que eu gosto, viu, essa Raabe? Porque Deus foi lá, usou ela foi boca de Deus, ela tinha fé, ela tinha tudo. E o que aconteceu? De repente ela teve um encontro com Jesus ali, ela acreditou naquele Deus que as pessoas falavam. E ela falou assim, não, esse Deus é temível. Eu não vou ficar do lado de cá do muro. Ela morava em cima do muro. E Deus falou isso pra mim. Até hoje você está em cima do muro. De qual lado você vai ficar? Muitos de nós vivemos assim no Evangelho. Em cima do muro. No dia que a gente quer alguma coisa que tem do lado de cá, a gente vem, toma um pouquinho de água, desfruta. Mas quando eu quero viver do lado de cá, eu fico aqui. É como ir pra Deus somente quando você precisa da ajuda dele, né? Tá tirando o trem, cabelo. Então,
exatamente sobre viver por algo maior. Eu fiz essa oração. E depois dessa oração eu perdi tudo. 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 Você estava no banco? Eu perdi tudo em 2 meses. Eu perdi o trabalho, eu perdi o carro, eu perdi o meu iPhone, que era o último, eu perdi os dentes. Eu dormi e acordei com todos os meus dentes fora do lugar. Isso aqui já é Deus. Eu perdi tudo. Estava dentro do seminário. E naquele lugar eu não tinha amigo, amiga, conhecido, eu só tinha Deus. Aquele velho deserto que Deus gosta de nos levar para que a gente possa conhecê-lo. Porque não tem lugar para Deus revelar seu propósito para as nossas vidas, senão no deserto. Todos os grandes homens que você conhece na Bíblia foram parar no deserto. Sim. Davi foi para o deserto, o cara tinha sido ungido rei. E até então eu vivia minha vida normal, sem me lembrar de nenhuma palavra. Lembra que eu namorei com aquele cara que a mãe era da Assembleia? Toda vez que eu entrava na Assembleia eu recebia uma profecia. Deus manda te dizer que Ele vai usar você, você vai ser isso, e você vai ser isso. Eu falava, tô me zoando, né? Eles não sabem quem sou eu sou uma pecadora, sou uma Raabe. O que é isso? Esse povo tá falando que Deus vai me usar? Deus só usa santa. Tá entendendo? Com 20 e poucos anos eu recebi a palavra de Deus, porque Deus entrega a palavra para filhos imaturos, mas Ele só cumpre em filhos maduros. Para a palavra dele se cumprir em Davi, Davi precisou se submeter ao processo. Para a palavra dele se cumprir na vida de José, José precisou se submeter ao processo. Para a palavra dele se cumprir em cada uma. E eu até escrevi uma coisa aqui que eu acho que é exatamente: viva o processo e passe pelos estágios. Viva o processo. Às vezes Deus falou que você é um grande pregador. E você está aqui hoje. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que você está aqui hoje gravando comigo por acaso? Você não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui, para que Ele pudesse tocar você. Você não entrou nessa sala aqui porque você não tinha outro lugar para trabalhar. Você veio aqui porque Deus precisava falar com você que Ele te ama. E que se Ele precisar, Ele para qualquer reunião, qualquer podcast, qualquer coisa para falar com o filho. Ele vai atrás, sabe? Eu me lembro daquele gadareno. Ele não foi atrás de Jesus. Ele estava vivendo a vida dele em Gadara. Preso, endemoniado, acorrentado. Jesus foi até ele. Mas a mulher do fluxo de sangue não. Ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. E o que isso me ensina? Que tem momentos que Jesus vai atrás da gente, mas tem outros que Ele está esperando que a gente dê um passo maior de fé, para que Ele possa fazer aquilo que Ele já disse que vai fazer. Você já teve dúvida do seu processo, do seu propósito? Porque eu falo assim, eu já recebi algumas palavras, sabe? Vamos falar assim, acho que 2 vezes. E às vezes eu tenho a sensação de que eu estou vivendo plenamente aquilo que Deus sonhou e planejou para mim. Mas não é nem a sombra do que há de vir para você. Porque Deus ele vai se revelando de acordo com a nossa revelação dele. E Ele vai aumentando as revelações dos lugares. Ele não falou para José, quando deu um sonho para José que ele ia virar governador, todo o processo. Ele foi revelando. Ele não falou para Davi tudo que Davi ia passar, ele foi revelando. Eu vejo Deus fazendo isso. Ele vai nos levando, ele vai nos... Tipo, por exemplo, eu sempre fui oradora. Eu sempre fui a que apresentava trabalho na escola. Eu sempre fui aquela que falava. Eu sempre falei mais do que a nega do leite. Eu sempre falei mais do que tudo na vida. Eu sempre gostei de falar. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, de amar pessoas. Eu falava assim, se eu não fui amada, eu vou dar o amor que eu nunca recebi. E Deus, Ele me levou para o deserto para me ensinar a perdoar minha mãe, meu pai. Eu tive que falar para minha mãe. Deus me ensinou, filha, cada um dá o que tem. Esse era o melhor que ela tinha para te dar. Ela foi órfã com 3 anos de idade. Ela não sabe, eu representava a rejeição dela. Meu pai rejeitou ela quando disse que estava grávida de mim. Meu irmão mais velho representava o amor dela. E eu falei, mãe, eu não te amo. Com 36 anos. Eu convivia com ela, eu ia na casa dela, eu não tinha raiva dela, mas eu não amava ela. Porque nós somos tão rasos e superficiais e a gente mostra a nossa miséria nesses momentos. Porque a gente precisa de amor para ser amado, para amar.
Então, se eu não recebi o amor de alguém que tinha que me amar, logo, por que eu vou amá-la? Sabe? Nossa medida de amor é me ame e eu te amo. Mas a de Deus eu acho que é totalmente o contrário. Exatamente. Porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. E é por isso que eu posso amar minha mãe com o amor dele, não com o meu. Meu amor precisa de reciprocidade. O amor de Deus não precisa de... Ele te ama e ele não está esperando nada de você. Não é o tanto que você faz para Deus que faz ele te amar mais ou menos. Não é o tanto que você é santo que faz Deus te amar mais ou menos. Não é tanto que você é pecador que faz Deus te amar mais ou menos. Ele te ama e pronto. Não tem a ver com a sua reciprocidade. Ele te escolheu. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi para que você vai dar fruto. Eu conheço os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de guerra. São planos para te fazer prosperar e não para te causar dano. Deus tem planos para mim, para você, tem um propósito. Só que eu vejo, respondendo essa sua pergunta, esse propósito sendo desenhado e ele não desperdiça nada. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum choro, nenhuma noite, nem a depressão. Eu não sei falar porque para uma pessoa depressiva. Porque de alguma forma Deus, Ele derramou em mim, eu acho que quando eu tinha 10 anos, uma loucura, uma fé que eu sempre me movi nessa fé. Tipo, eu já andei de carro 100 km sem gasolina. Sem gasolina nesses 2 anos. Incrível. Nesses 2 anos que eu fui demitida por justa causa, eu não recebi seguro-desemprego. Um dia eu ganhava 10 mil, no outro dia eu não ganhava nada. Sabe o que é nada? Eu não tinha seguro-desemprego, eu não tinha dinheiro na conta, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, mas eu tinha aquele que é o provedor, meu pastor. E batia a gente assim e falava assim: então Deus mandou te mandar essa cartela de ovos? Então Deus te mandou esse café, que eu nunca vi um café com propósito que não tem café. Mas enfim, prossigamos, deixa, passa. Deixa que eu vou ter que voltar outro dia para achar que realmente vale. Engraçado. Então esse processo de Deus, esse lugar de forja, ele fala só para onde você vai, ele não fala como que vai ser o processo, sabe por quê? Porque se eu sou José, eu ia falar: manda Rubem, mais velho, eu não vou não, eu sou o filhinho querido, eu não vou não. Ele já estava numa condição favorável, né? Eu acho que... Ele já era o filhinho favorito do pai, Já que tinha queria tudo. fazer lá. E a gente gosta muito de criticar José, mas eu não gosto de criticar José. O povo chama ele de filho imaturo, não fala? Você já ouviu falar que José era imaturo? Só que José, olha a revelação que Deus trouxe para o meu espírito. Filha, sabe por que os irmãos não conseguiam suportar José? Porque ele entendia a capa que carregava do pai. O pai acreditava tanto nele que ele pedia a ele para ir olhar os irmãos, para ser um gestor dos irmãos, para ser um supervisor. José foi o primeiro supervisor de funcionário. Foi José. Os meninos eram filhos de Jacó, era funcionário dele e ele foi supervisionar. E ele tinha que ser correto. Ele era... Por que Deus escolheu José? José, ele não se amoldava para agradar os irmãos, para ficar bem na fita. Ele chegava para o pai e falava: pai, os meninos estão tudo trampicando. E Deus espera isso dos Josés, Ele espera isso de nós, que a gente não se amolde a um padrão para agradar ninguém, que a gente não saia daquilo de que Deus nos criou com um propósito. E Ele sabia que Ele carregava uma capa e não foi Ele que pediu. O pai acreditava tanto nele, o comportamento dele, a postura dele como filho. Ele falou para o pai: pode confiar em mim. O pai confiava nele. Você está entendendo? E a maioria dos irmãos não conseguem lidar com essas pessoas que estão carregando uma capa e eles andam sobre isso com honestidade, com sinceridade, com franqueza, com caráter. Deus, Ele me tirou tudo, mas Ele não me tirou minha fé. Então eu falava: Deus, eu não estou sem trabalhar porque eu sou vagabundo e não quero. Eu estou sem trabalhar porque o Senhor me trouxe para esse deserto. Então meu carro está sem pagar o documento. Eu nunca liguei para alguém para falar: você tem dinheiro para pagar o documento do meu carro? Eu passava na blitz, eu orava: Deus, em nome de Jesus, ativa a capa da invisibilidade. No dia que o Senhor quiser que eu tenha dinheiro, você vai mandar o dinheiro.
Senhor, fulano, vamos fazer uma viagem ali, vamos. Você crê, eu não tenho gasolina, nem óleo, nem álcool, nem água. Você acredita que nós podemos ir? Se Deus, ele deu esse propósito pra gente, ele vai nos dar, ele vai nos levar, ele quer que a gente viva. Tem coisas que Deus não te dá porque ele quer que você experimente o extraordinário, ele quer que você experimente o sobrenatural, e aí tá você esperando Deus colocar a gasolina, te mandar o dinheiro. Ah, se Deus me mandar a gasolina, e se Deus tá querendo que eu ande sem gasolina para viver uma loucura de fé nele? Eu vejo que a gente, como ser humano, a gente quer muito no que a gente consegue enxergar, palpar, né? O que é palpável. Mas quanto mais você tiver se permitir nesse deserto, mais Deus vai se revelar, como você está dizendo, né? E nesses momentos de maior dificuldade, os momentos que você mais precisou de ter fé, foi os momentos que você mais teve fé. O maná cai quando, gente? Quando não tem o alimento, né? Quando você depende de Deus. Quando que o maná cai? Quando eles estavam no deserto e não tinham, olhar para a direita, para a esquerda, eles não via nem uma botija de Vinha água. na mão. Então assim, e se você depende disso, se você não se permite se colocar nessa situação, né? Deus te tirou e falou, você vai viver, você vai viver esse processo, né? Você vai experimentar de uma forma muito profunda, que talvez de outra forma você não experimentaria. Agora imagina, esse processo, eu podia ficar murmurando nele, Sim. reclamando dele, me colocando mais uma vez de vítima e pensando, ó Deus, ó Pai, o Senhor tirou tudo. Ai, foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus. Inclusive, não foi o diabo que tocou em Jó, foi Deus que instigou ele para tocar. Tá vendo, meu servo Jó? Maravilhoso, lindo, é praticamente igual a Simone. Aí ele também, ele é queridinho de Jesus, agora, deixa eu tirar. Deus instigou o campo Para testar. Para que Jó fosse exposto na sua falta de conhecimento de Deus, porque Jó acaba a história dele falando, não conhecia Deus. Ele conheceu durante o processo. Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu vejo Deus, toda vez que eu quero dar alguma coisa de perguntar para Deus, eu me coloco no lugar de Jó e já naquele diálogo ali. Porque a Bíblia para mim é isso, a Bíblia para mim é esse lugar que eu sempre vou para estar ali e Deus fazer e me expor, eu aprender com aquelas pessoas. Eu imagino ali, eu falo, Simone, você estava lá quando o mar foi feito, o sol. Quando eu separei tudo, você estava lá, querida? Eu falo, não. Então pronto, resuma-se a sua insignificância e vem me conhecer, vem viver. E Deus foi fazendo. E Ele me supriu esses 2 anos sem nenhum real de salário, é verdade. Agora que eu comecei a ter uma renda fixa, quase mais de 5 anos e meio depois, porque eu não tinha. E eu fiz uma prova de Deus, né? Que Deus, mesmo na nossa prova, Ele vai lá e responde. Eu falei, Deus, a Tua palavra diz que aqueles que te temem não seriam envergonhados. Então me dá uma casa. Porque meu irmão está tendo que pagar meu aluguel. E para todo mundo, agora eu virei uma doida, que não quer mais saber de trabalhar. E se eu sabe que eu trabalho amanhã, se eu quiser. Eu não tenho problema para virar faxineira, eu não conto 2 dias. Amanhã, se precisar, porque eu precisar de um dinheiro, eu precisar limpar esse chão que está precisando, eu limpo. Não tenho problema com isso. Eu deixei de ser gerente de banco, Deus me levou para puxar a mala de pastor que viajava, e ele falava, vai viajar com ela para você aprender a lidar com a rotina, com você aprender como que recebe um dízimo, como que recebe uma oferta, como que faz, como que você vai, e vai lá, vai andar com ela. E eu, com, 4 meses, estava na estrada com uma pastora, viajando com ela. E aprendendo ali, e Deus me ensinando, e Deus me moldando, e Deus me mudando. E eu pensava o seguinte, se no banco eu trabalhava 12 horas, eu dava 200%, eu vou ter que trabalhar para Deus, porque Ele está me sustentando. Então eu sentava e lia a Bíblia 20 horas, num dia, sem parar. Eu não levanto daqui enquanto o Senhor não falar qualquer coisa, que eu vejo esse povo pregando, eu não sei de onde esse povo tira essas coisas. Eu não estou vendo essas chaves, essas frases de impacto. Ai não, eu só vou sair daqui, então eu vou ler tudo. Aí eu me coloquei nesse lugar, eu dei meu tudo, para tudo que Deus fez, mas eu sempre me coloquei como aquela mulher do fluxo de sangue, que vai, sabe, com tudo que tem em busca desse Deus, porque a palavra vai dizer que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas. Com 21 dias eu tinha 500 mil para comprar casa. Com 21 dias. Uau. Ele não me deu uma casinha ruim, não, me deu
É top que eu já fui lá. Pô, negócio top, pronto, pra me morar, eu só entrei. E Deus foi fazendo. E eu falei, só que eu fiz uma oração, eu falei, eu vou esperar o seu tempo para as coisas acontecerem na minha vida. Até lá eu vou me preparar. Sabe por quê? Deus fala a nosso respeito. Deus fala, você vai ser um pregador, você vai ser um conferencista, você vai ser um grande treinador de pessoas, mas ninguém se prepara. Ninguém fica, todo mundo parado, esperando uma chave virar. E Deus, é como se Deus estivesse lá esperando você 400 anos fazer uma coisa daquilo que Ele já disse que vai acontecer. Você não se move. Acho que é fantástico falar do conceito de fé, até trazer um pouco para essa fase. Às vezes, eu particularmente, eu provo muito Deus, às vezes, sabe? Eu peço Ele para fazer, Deus, manda um sinal. Às vezes, Ele já até falou, né? Só que eu acho que, por mais que a gente ore, eu acho que eu sou um Tomé, sabe? Ver para crer. Tem duas esse seu sentimento tem dois lugares. O primeiro lugar é de que, de fato, eu não sei se eu creio. Eu creio, mas é temor. Não é que não crê, entende? Eu tenho temor a Deus. É temor. Não é que não crê. Você tem temor de estar se movendo por você. Isso. É temor. Você falou tudo. É medo de eu fazer o movimento e falar assim, não é isso que o papaizinho quer que eu faça. Mas Deus me disse que é como um shopping. Quando você vai pro shopping, para você entrar na sua casa, o que você precisa fazer? Abrir a porta. Isso. E no shopping? Você entra no shopping? Você não precisa. Você fica parado e a porta se abre diante de você. Exatamente. As oportunidades vão ser assim. Eu vejo que Deus vai trazer as pessoas, as situações, e elas vão começar. Deus vai dar a porção dele, daquilo que ele vai fazer. Ele vai vindo com graça. Então, por exemplo, hoje eu sou influencer de uma loja. E ela não me chamou para ser influencer de lá. Eu cheguei lá e falei, então, eu posso fazer uns stories no seu Instagram e eu vou te mostrar como você vai vender 3 vezes mais. Você não precisa me pagar. Eu vou fazer de graça. Se você quiser, me dá alguma coisa de casa, porque eu me mudei agora e minha casa tá precisando de coisa. Falei, tá bom. Me deu R$200, eu fiquei o dia inteirinho. Me deu R$200 em produto. Fiquei o dia inteirinho. Na semana seguinte, tudo que eu pus no Instagram do cara vendeu. Tudo. É muita fé, né, gente? Tudo. Aí passei de novo. De repente ele viu que quando eu não postava, não vendia. Aí eu falei pra ele, então vamos fazer o seguinte, eu venho pra cá e você me dá R$1.500 em produto e eu vou trabalhar 3 vezes por semana. Venho a hora que eu quiser. E se tiver algum compromisso de Jesus, eu não venho. Porque isso daqui não pode ser maior do que Jesus. Eu não quero que isso seja um Deus na minha vida. Se Jesus falar amanhã que não é pra mim vir mais, eu vou dar tchau pra você. E já foi acontecendo. E foi acontecendo. E foi acontecendo. Até que eu fiquei 1 ano ganhando só R$1.500, gente. Eu pagava para ir lá, entre aspas, gasolina. E eu ganhava R$1.500 em produto. Deus me mobiliou a minha casa toda. De repente, estava eu mexendo com mesa posta, gravando curso de mesa posta. Você entende aquela parte de que Deus faz, mas eu me movi e eu não pensava como gerente de banco de ser especialista em receber em casa mesa posta. Eu amava receber as pessoas com o meu melhor. E Deus pegou aquilo que eu já fazia e transformou em uma oportunidade de ganhar dinheiro. E se a gente está falando de propósito e dinheiro e para onde que eu estou indo, Deus vai pegar aquilo que você já faz e vai te dar uma oportunidade de viver daquilo. Sim. Porque ele não tá... o tempo todo você vê o próprio Paulo nos ensinando, ele ia lá e construir as próprias tendas. Então tudo que Deus vê, ele vai te conduzir, vai chegar um momento que você vai precisar deixar de estar nesse lugar que você está. Porque esse lugar tem sido confortável para você. Esse lugar tem sido seu chão, mas para você viver, e eu estou falando com você, para você viver tudo que Deus tem para você, você vai precisar tirar o chão debaixo dos seus pés, porque aí sim você vai voar. Por isso que eu falei que não é nem a sombra do que há de vir. É como se eu tivesse uma impressão de que você tivesse com isso aqui, você precisasse desse chão. Mas isso tem te limitado a viver outras coisas, porque você está precisando fazer isso. E está tudo bem, lembra dos estágios? A gente vai passar pelos estágios. O problema é a gente querer passar muito tempo num estágio, quando Deus já falou para você que não é para você ficar mais nesse lugar. Deus já falou. Ele já disse. Isso, como que eu sei disso? É uma convicção. Aquilo que você fazia com tanto prazer já não dá mais prazer. Aquilo que você fazia tão bem já parece que desgostou. Você fala, mas o que está acontecendo?
Aí, se você não vai por bem, Deus tira. De repente você acorda, foi demitido. Aí você fala, fui demitido, o que aconteceu? Foi assim, e quando a gente é filho imaturo, Deus se move. Mas quando a gente é filho maduro, que é o que você já é, Ele está esperando você se mover. O menino de Decápolis, Jesus foi até ele, mas a mulher do fluxo de sangue não, ela se moveu até ele. Se mova naquilo que Deus já falou a teu respeito. Caminhe sobre as águas. Tomé Jesus tinha uma marca, mas Tomé cresceu depois. A gente se apega a determinados momentos dos discípulos e a gente acha que mas eu sou igual Tomé. Mas Tomé cresceu, Tomé morreu com Jesus depois. Pedro cresceu, mas até Pedro negou Jesus, mas Pedro cresceu. E ele disse, quem sou eu para morrer de cabeça para baixo? Eu não quero morrer igual meu mestre, me bota de cabeça para baixo. Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai morrer, mas não é hoje não. Até lá tem um processo. E quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele vai atrás é de Pedro. Filhos imaturos, Deus se move. Mas quando a gente é filho maduro, a gente que se move. E aí eu estou aqui hoje, entendendo em Deus que não é nem a sombra do que há de vir, transformando. Ele tem me dado novas estratégias para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu tenho meu propósito pessoal, minha meta pessoal. É que todos os dias da minha vida, até o dia que Ele me leve ou que esse mundo acabe, eu possa impactar a vida de uma única pessoa. Sabe, porque às vezes a gente fica focado em números. Esse podcast começou agora. Se eu olhar para os números, como você mesmo falou daquela live que você fez, aquele cara foi o acesso que você nem imaginava, mas é fazendo uma live para 3 pessoas. Aí às vezes você está fazendo uma live, tem 20 pessoas, mas ali tá o seu endemoniado de Decápolis e ele vai receber uma palavra, vai ser curado. Vai ter aquela mulher do fluxo de sangue, você vai liberar uma palavra sobre a vida dela, ela vai ser curada e ela vai muito mais além de você. Imagina Ananias olhando para Paulo, fazendo tudo que Paulo fez, e ele fala, Paulo, nunca nem falou nada, hein? Nem veio me agradecer, eu que botei a mão no seu olho. A gente é assim, a gente quer o tempo todo, a gente é muito falho. Então, que se tem uma mensagem que eu quero deixar não falhe com o seu propósito. Não falhe com o seu propósito. Okay. Não falhe com o seu propósito. Deus não pode pôr chão se você não tirou o pé da terra e não começou a flutuar. Deus, ele não pode te mostrar a terra se você não saiu da que você está. Aquela terra de Abraão era uma terra próspera, era a Nova York de hoje, era a terra mais rica, era o lugar, era a grande metrópolis do mundo. E ele disse, sai daí, sai e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Mas aonde que é? Você vê Abraão perguntando onde que é? Você está querendo saber onde que é, como que vai ser, que dia? Se você não está vendo as coisas, parece... Não, quando tudo estiver prontinho, encaminhado, quando eu já tiver tantas pessoas, aí eu vou. Não, aí não é fé. Aí é razão. Fé não é isso. Fé é você se mover quando você não sabe para onde você está indo. Com a certeza de que aquele que te liberou a palavra e disse para você, vamos chegar do outro lado, você vai chegar. Então que essa seja a mensagem aí para o nosso coração. Que a gente não fale com o nosso propósito, que o nosso propósito seja maior, seja transcendental, deixe um legado, que as pessoas que conviverem conosco sejam tão transformadas, tão Amém. Impactadas, tão tocadas, que elas falam, gente, aquele cara, aquele menino, com aquela cara de menininho, foi lá e falou uma palavra, aquele outro, nossa, ele fez uma coisa, ele se moveu, talvez... Isso aqui estava pronto, mas o que Deus tem para vocês não está pronto. Não está pronto. Você que vai ter que sair da sua terra de segurança para ir para o lugar onde Ele vai te mostrar. Você já sabe que é grande, você já sabe que é milhões de pessoas, você já sabe, eu não preciso repetir nada que você já sabe. Não precisa, Deus já falou com você, mas não estou vendo, cadê as milhões? Imagina, Abraão, vou te dar um filho, você vai ser pai. Ele nem viu a multidão, ele viu o Isaac e o outro que arrumou uma confusão, um tumulto que ele mesmo criou. Então que nós possamos verdadeiramente compreender que tem uma parte que nos cabe.
Às vezes é sair da terra, às vezes é ir até Jesus, entender dele. Eu sei que é temor, mas a gente usa muitas vezes Tomé para expor a nossa falta de fé. Eu sempre falo, Deus está sempre querendo expor a nossa falta de fé. Os discípulos, quando eles estavam indo para Decápolis, Jesus estava deitado no barco, na proa do barco, com um travesseiro. Ele estava deitado. E os discípulos falam, meu Deus, Diego, vocês não estão vendo não? Essa tempestade vai matar a gente vai morrer! E Jesus dormindo. E de repente, ele acorda e fala, que isso? Vocês não têm fé? Aquela tempestade foi ocasionada por Jesus. Ele levou os discípulos para aquele barco. Pode ler lá depois. Marcos 4. Ele levou os discípulos para o barco, para dentro da tempestade. Ficou dormindo. Ele estava preparado para a tempestade. Ele levou um travesseiro, minha gente. Quem leva um travesseiro para um barquinho? Que é aqueles barcos que Jesus andava? Não leva não. Ele levou o travesseiro. Jesus sabia. Mas o final do texto mostra Jesus expondo a falta de fé dos discípulos. E a gente cresce nesse lugar de fé. Mas eu preciso saber para onde eu estou indo, que existe um propósito, existe um lugar e que até eu chegar lá, eu vou ter estágios, eu vou ter uma caminhada, eu vou ter um como. E Deus vai se revelando no caminho. Ele vai mostrando. E tudo que eu e você vivemos é propósito. Se José não tivesse sido preso, ele não saberia o que era governar na escassez. Se José não tivesse sido escravo e empregado, ele era dono antes. Ele saiu de dono da bagaça para empregado. Ele não saberia o que era governar na abundância. Então, na verdade, não se trata de José ser preso ou de José ser escravo. Se trata de Deus ensinar José a governar nas duas circunstâncias que ele ia ter de oportunidade. Quando ele está diante daquele governador lá, ele fala, ih, meu filho, você vai ter que separar, você vai ter que guardar, você vai ter que pegar, guardar 7 anos, você vai ter que pegar 10%. Ele já sabia, porque ele já tinha sido treinado para viver aquilo. Então, tudo aquilo que eu e você passamos é um treinamento para que a gente possa chegar no final, no destino, no ápice e saber, já fui treinado. Davi foi treinado na caverna, Davi foi treinado matando primeiro um leão. Quando ele matou o leão, ele estava apto para matar o gigante. Quando ele matou o gigante, ele estava apto para fugir de Saul, de perseguição. Quando ele conseguiu fugir de Saul e está diante de uma situação que Deus ia pegar a cabeça, ele podia matar Saul, e o cara que estava com ele falava, mata ele, por que você não matou? Ele falava, quem sou eu para tocar no fio de cabelo? Gente, a gente adora falar esse texto, mas foi Davi que disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Reconhecendo aquele homem que vivia todo errado, atrás de macumbeiro, atrás de confusão, e ele sabia disso, ele falou, quem sou eu? Ele foi ungido por Deus. Quem sou eu para tocar nele? Então foi treinamento. Mas às vezes a gente também está como Davi. Quando a gente chega num determinado lugar, a gente já não escuta mais a Deus. E a gente acha que é tão comum que Deus vai vir e vai falar. Deus não falou para ele, não fica aí que tem Batseba, que você vai cair e vai ter confusão e vai vir maldição para sua casa. Deus não falou. E eu me perguntava, Deus, por que o Senhor não disse para ele? O Senhor disse tantas vezes. Falava toda hora para ele. Ele falou para mim, porque ele não me perguntou se era para ele ficar ou se era para ele ir. Às vezes a gente começa a fazer as coisas no automático e a gente acha que está fazendo para Deus. E Deus fala, você não me perguntou, eu vou deixar você fazer o que você quer. Você quer fazer isso? Vou deixar, vai lá. Aí depois que acaba, ele fala, acabou, Jéssica? Vem cá. Vai acontecer isso, tudo que a gente faz vai ter consequência. Mas Deus, ele não perguntou para Davi. Ele não perguntou para Deus se era para ele ter ido para aquela batalha. Todas as outras ele perguntou. Aquela, acho que ele estava com as emoções falando mais alto. Ele não ficou porque ele viu Batseba. Ele simplesmente ficou porque ele ficou que ele viu Batseba. Ele não ficou porque ele viu Batseba, porque ele ficou, ele viu Batseba. Você está entendendo a diferença? Então, às vezes, nós estamos parados em lugares que Deus não quer que a gente esteja. Centro Pró-Imunidade. Tururu. 10 vezes mais. Propaganda. Pausa lá, Lucas. E é isso, meu povo. Já deu o nosso tempo, 21h17. A gente vai deixar eu falar aqui mais 5 horas.
Acho que a gente vai ter que fazer um negócio de fazer 5 horas direto. A gente vai ter que gravar outro, com certeza. Eu vejo assim, do que você falou também, porque muitas vezes a gente mede Deus talvez com as nossas réguas, né? Tipo assim, se eu fizer isso, ele vai deixar de gostar de mim. Muitas vezes as pessoas, por estarem numa vida errada ou que elas julgam que não deveriam estar fazendo, elas só vão se afastando de Deus, né? Muitos momentos que eu estava errado, assim, eu não deixar de falar com Deus, eu tô com esse problema, mas eu sei que o Senhor é Pai. Isso foi um processo para eu enxergá-lo dessa forma. Eu via ele sob os olhos religiosos antes. Depois eu comecei a ver, assim, alguém que a igreja me ensinou quem era. Aí eu comecei a acreditar naquilo que falaram. Jesus é aquilo, eu tenho que seguir esse passo para fazer isso. Depois de um tempo, eu comecei a ver que não era isso, né? Jesus, ele é muito mais uma intimidade que você tem, né? Como a Bíblia faz, ele é amigo. Então eu falei, um amigo que é amigo de verdade, ele não vai te deixar porque você errou. Não. É ali que ele vai estar com você. É que ele vai ser o seu sucesso. Sim, para te levantar, porque é melhor serem 2 do que 1, né? E então, quando eu comecei a ver Jesus dessa forma, até mesmo no erro, você vai encontrar forças, porque você vai falar, eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar a sair disso daqui. O próprio Deus fala, né? Na tua fraqueza, o meu poder, o poder de quem? De Deus. E é só você entrar com a fraqueza que Deus vai te poder e você vai viver tudo que Ele disse que você vai viver. Entra com a sua fraqueza, vai com medo mesmo. E eu entro com a fraqueza. Todo dia eu falo, Jesus, hoje eu entro com a minha fraqueza. Eu sou fraca, eu não estou pronta, eu nunca vou estar, eu sempre vou ter medo. Entra com a sua força, entra nesse nosso relacionamento, entra com a sua parte, entra com aquilo que é o Senhor. E eu perdoei minha mãe, só para finalizar, eu perdoei meu pai, e nós vivemos. Eu cheguei para minha mãe e falei, você quer ser a mãe que eu nunca tive? Falei pro meu pai, você quer ser o pai que eu nunca tive? Eu não sei o que é ter um pai, eu não sei o que é ter uma mãe. Mas se Deus escolheu vocês para serem o meu pai e a minha mãe, Deus é perfeito. Eu não sou um acidente. Essa palavra aqui diz que antes da fundação do mundo Ele me escolheu. Eu não nasci porque não tinha ninguém para nascer na barriga do meu pai e da minha mãe. Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. E eu falei, se tudo que Deus faz é bom, tá aqui, mãe, em Gênesis, tudo que Deus faz é bom. Se Ele te escolheu para ser minha mãe, isso também é bom. Incrível. Posso ser a filha que você nunca teve? E ela começou a chorar nesse dia e ela disse, hoje, depois de 50 anos, eu sinto Deus. Ela foi curada através de mim. Todas as áreas da vida dela romperam, financeiramente, emocionalmente, tudo. Sabe? Porque às vezes a gente não sabe por que a gente veio em determinada família. E Deus fala, eu levantei você para ser cura para ele. Sabe José, quando os irmãos chegam e José vira e fala assim, eu aprendo tanto com José, e ele fala, não, menino, fique tranquilo, eu vim na frente para que nós não morrêssemos de fome. Incrível, né? Eu só vim na frente, pai. Não, mãe, eu fui na frente, eu conheci Jesus e agora o amor dele foi derramado em mim, eu posso te amar. Você não precisa me amar. Eu falei hoje com o rapaz, vá amar sua mãe sem esperar nada de volta, porque você faz isso por um mendigo, não faz? Você não faz isso, você passar uma pessoa ali com fome, você tiver com a marmita, você não dá? Só que a gente é muito bom para fazer por um estranho, mas nós para amar o estranho, mas a gente não ama os nossos pais que Deus escolheu pra gente ter. Como que pode? Eu só consegui perdoar meu pai assim. É o amor dele, não é meu sentimento. Eu não sinto desejo de perdoar. Eu acordei hoje, fulano é tão ruim e eu vou perdoá-lo porque eu sou boa. Não, eu perdoo porque já está disponível. O Pai Nosso é exatamente isso. Perdoar aqueles que te têm ofendido, como eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Jesus nos perdoa e tem uma condicional, perdoar quem nos tem ofendido. A condicional é perdoar quem nos tem ofendido. Então, quando alguém fala qualquer coisa, ai, você é demais, isso aí não é pra você, você não vai viver esse propósito, isso é grande demais, primeiro que eu nem conto, mas, ai, você tá louca, volta pro banco, você vai ver de quê, agora você vai ficar, isso serve muito pra gente que é empresário, que tá começando algum negócio, nossa, você vai viver de quê agora, volta pro emprego lá, no banco você tinha carteira assinada, você vai viver de quê agora? Eu falei, vou viver do que eu fui criada pra viver, da provisão de Deus. Ela vinha pelo banco, agora ela vai vir de outra forma.
Fica tranquilo, nada vai me faltar. Eu vejo assim, você vai ter que voltar depois. Acho que você tem muita coisa, somou demais. Anotei muita coisa que você falou, que muita coisa mesmo anotei. Para finalizar, você quer deixar alguma mensagem final? Eu acho que a mensagem final é: seja intencional naquilo que Deus falou a teu respeito. Porque não adianta nada eu conhecer e saber em que eu fluo bem. É como aquela caneta pode estar no lugar errado. E ela está perdendo a oportunidade de ser um instrumento para assinar grandes contratos, posses presidenciais. Ela podia estar fazendo tanta coisa grande, mas ela só está sendo prendedor de cabelo. Legal. Então que esse seja intencionalidade. O que Deus chamou para fazer? Se Ele te chamou para ser um empresário, se Ele te chamou para abrir um negócio, se Ele te deu um grande dom, mas você acha que você vai precisar... Não, peça estratégias, que nós realmente possamos ser intencionais. A intencionalidade é você dar tudo, mesmo que custe a sua vida, por um propósito. Incrível. Simone, quando eu estava num processo de descoberta, assim, por que eu nasci? Quais são os meus dons? Por que Deus me fez? O que está dentro de mim? E eu comecei a ver, entrando dentro do que você falou também, que muitas vezes o ambiente que você vive, ele pode te confundir. Então, assim, eu vivia num ambiente de pessoas que não queriam as mesmas coisas que eu, não queriam crescer, não queriam se desenvolver, não acreditavam que a vida era algo além daquilo que elas viviam. E muitas vezes, eu lembro que uma frase veio muito forte dentro de mim que me fez sair daquele lugar. Hoje ela faz todo sentido, que é: um pombo, ele nunca vai admirar o voo de uma águia. Se você é uma águia e está no meio de pombos, eles só vão te criticar. Eles vão criticar o seu voo. Por que você voa tão alto? Por que você tem essa visão aí? Por que você usa isso? Come igual a gente aqui, ó, fica ciscando aqui no chão, come esses restos. E não vai lá em cima não, sabe por quê? Se você voar muito alto, tem tempestade. Exatamente. Tem até chuva de granizo. Sim, mas por quê? Porque você está num ambiente errado. As pessoas no ambiente errado nunca vão ver o seu valor. Sim. Talvez o que você tenha que mudar é o seu ambiente. Se você não se encaixa, se você vê que não é ali, muda o ambiente. Porque você pode ser a pessoa certa, mas no ambiente errado, você vai ser só mais um. Certeza absoluta. Simone, obrigado, né? Foi uma honra pra gente receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Deus me incomodou, assim, eu queria orar pra gente encerrar, sabe? Já tem um tempo já que quando a gente planejou marcar esse dia, eu imaginava um momento aqui e eu imaginava essa oração, não sei, sabe? Vamos lá? Pai, obrigado por essa noite, Paizinho. Obrigado por esse projeto, pelas pessoas presentes aqui. Eu não falo só pelo Diego, pela Simone, por mim, pelo Lucas, por todos aqui que fazem parte do Café e Propósito, Deus. Nós cremos que esse projeto, ele nasceu no seu coração, para que a gente possa levar a mensagem, uma mensagem de esperança, de amor, de fé para as pessoas, Deus. Pai, que cada uma das pessoas que vejam esse podcast, esse episódio, Deus, possam ser alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que elas possam receber a alegria, a esperança, o senso de propósito e a resposta que elas tanto esperam, Deus. Eu te agradeço, Deus, por nos permitir te servir através dos dons que o Senhor nos deu. E que nós possamos, Deus, ser lançados como flechas para alcançar corações, alcançar pessoas e principalmente para levar a sua mensagem, Deus. Eu te agradeço, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. E a Simone, ela deixou uma chave aí para os solteiros, vocês perceberam, mas ela falou o seguinte: você que está aí solteiro, que quer encontrar alguém, que quer casar, né? Não, mas ela falou o seguinte: você tem que olhar para você e falar o seguinte: eu casaria comigo? Eu tô pronta? Eu tô pronto? Né? Eu falo isso, porque aconteceu que algumas pessoas que se aproximaram falavam que queria casar e tal, e eu não vi essa pessoa sendo intencional no preparo. E tem uma frase que eu ouvi recentemente que eu achei sensacional: se você erra no recrutamento, você vai ter que investir muito alto no treinamento. Sim, total. Então, só que não tem como eu como solteira, não me colocar nesse lugar
Por quê? Porque eu sei que eu sou intencional em me preparar, eu já fiz curso de casamento e família, eu já fiz curso já li livros do significado do casamento, inclusive. A pessoa que quer casar, ela nunca lê um livro sobre o significado Você que fez verdadeiro curso do de casamento. noivos, isso aqui é um partidão, gente. Aí, gente, tá entendendo? Solteiro, Você realmente andar à altura da relação. Você quer ter uma família, você quer ser médico, o que você tem que fazer? Estudar 8 anos. Agora você quer ser um marido e quer entrar no casamento de qualquer jeito, Preparar. com suas feridas, com suas perepas, com seus buracos na alma. Não tem como, a gente precisa estar pronto, porque quando acontecer, ó, tá todo mundo pronto, vai ter BO, já vai ter BO de nascença, porque pelo que todo mundo conta, é um trem que é um BO só. Mas vai ser um BO de 2 pessoas curadas e com Deus no centro. Com propósito, exatamente. Pessoal, obrigado, né? Curte deixar, lá. vai emendando Deixar, a gente, eu tenho que cortar. Curte lá, compartilha esse vídeo. Entra lá no Spotify, em todas as nossas redes sociais, né? É importante que essa mensagem seja compartilhada e alcance o máximo de pessoas Eu possível. sempre falo, nós não somos carentes da sua curtida. Nem precisamos dela para continuar fazendo isso, mas outras vidas precisam dela para receber essa mensagem. Valeu, pessoal. Valeu, Forte gente. abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.